Olá, esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso e recomendo otimizações nas matrizes de bordados desenvolvidas pelos nossos alunos lá da eBordados Academy. Eu sou o Gixson de Oliveira, certificado em qualidade de programação de bordados pela Wilcom e também pela Barudan. Olá, galera, bem-vindo então. Vamos analisar mais uma matriz da senhora aqui, que é esse coelhinho, que ficou show de bola. Antes eu dei uma olhada ali no arquivo no computador para ver quantos pontos tem. Eu vi que tem em torno de 5.000 pontos, então ele ficou bem levinho, até porque é um desenho só de contorno, né? Ele não tem muita área de preenchimento. E agora a gente vai analisar juntos aqui o resultado dele já bordado, né, lá na máquina. Então eu posso observar, Vera, que a senhora trabalhou aqui com um ponto corrido simples, com dupla passada em todo o pesponto que está na cor preta aqui desse bordado. Só que tem um ponto de observação aqui, ó, que nessa área aqui da barriguinha, onde liga o rostinho, a carinha de um coelhinho para o outro, tem um salto aqui, então a senhora precisa corrigir esse salto. Não é interessante manter esse salto, justamente, tá vendo? Por causa do visual que a gente tem aqui, ó, ele fica com uma linha solta. E aí dá a sensação que essa parte está mais grossa, mas na verdade não é que passou duas costuras, passou uma só que está dando um salto aqui para conectar as duas carinhas, então está dando essa sensação que o contorno está mais grosso nessa região aqui, tá? Então isso aqui é um ponto para você melhorar aí na parte da programação esse detalhezinho, tá? Evitar esse saltozinho de linha aqui. De um modo geral, o desenho está bem elegante, né? Tem alguns pontozinhos de conflito, mas é característica mesmo, não chega a ser um defeito, vamos dizer assim. Aqui, por exemplo, nesse coraçãozinho, tá vendo? A senhora trabalhou com um ponto cheio, rosinha aqui, e depois veio com um pesponto em corrido simples em volta. Escapou um pouquinho aqui o preenchimento do contorno, né? Por quê? Porque a senhora trabalhou com um ponto cheio e trabalhou com uma compensação de colhimento exagerada. Então, poderia aqui trabalhar com compensação de colhimento zerado e trabalhar, em vez de um pesponto simples, trabalhar um corrido simples, um corrido triplo, por exemplo, com 3 repetições. Porque deixaria o contorno com uma espessura um pouquinho maior, que daria uma garantia um pouco maior nessa questão do desencaixe aqui entre o contorno e o ponto cheio. Essa recomendação, inclusive, valeria para todo o desenho, que apesar de ter ficado bonito, mas ele está... eu estou entendendo que a espessura do contorno não está adequada, ela poderia ser um pouco mais encorpada, tá? Então, por esse motivo, eu recomendaria trabalhar com um corrido simples na primeira passada, e na segunda passada, poderia trabalhar com corrido triplo com 3 repetições. 3 é o suficiente, tá? Corrido triplo com 3 repetições, com em torno de 3 milímetros de comprimento do ponto, ficaria harmônico também, só que ele ficaria mais volumoso o desenho, ficaria mais marcado. Seria interessante para esse desenho, porque é um desenho só de contorninho, né? Ele não tem tanto preenchimento, então esse contorno com uma espessurinha um pouco mais forte ficaria mais interessante, né, para esse desenho aqui. E aí eu colocaria o corrido triplo em todos os objetos, com exceção desses objetos menores, igual, por exemplo, esse coraçãozinho aqui, esse contorno está adequado, né, não teria problema trabalhar com esse corrido simples, não. Os detalhes também dos olhinhos aqui, né, o fechamento dos olhinhos aqui poderia manter esse corrido simples com 2 passadas mesmo, não precisaria colocar corrido triplo. Haja vista que detalhes pequenos, quando coloca o corrido triplo com 3 ou mais repetições, ele vai dar mais linha, né, para aquela área ali do contorno. Então, objetos pequenos não é interessante colocar também tanta linha assim. Analisando a parte interna aqui, a parte inferior do desenho agora, a gente pode observar que a gente teve algumas áreas de desencontro também bem pequena, não é considerada assim um defeito absoluto, porque são detalhes bem pequenos, mas dá para corrigir. E aí seria o caso também da senhora revisar a área do objeto em verde, desse objeto em ponto cheio aqui do verdinho, porque ela está passando para fora um pouquinho do contorno. Então seria uma questão só de ajustar, né, o tamanho do objeto aqui, no caso representado aqui na cor verde, deixar ele um pouco menor, não colocar tanta compensação de encolhimento nesse caso, porque os objetos são pequenos, e nesse caso aqui a gente colocou um tecido firme, então não repuxa tanto o tecido, e isso então não justifica colocar, por esse motivo não justifica colocar uma compensação de encolhimento tão alta. Tá? Aqui, essa parte aqui do miolinho das florzinhas, eu entendi que a senhora quis realmente tapar o contorno, então por isso foi bordado por cima, mas está aí um ponto de observação, né? Se quisesse realmente mostrar o contorninho que existe aqui, eu acompanhei enquanto bordava na máquina, e ele tem um contorninho aqui fazendo o acabamento desse miolinho. Então, se a ideia era realmente sobrepor o contorno, beleza, sobrepôs.
Agora, se a intenção era fazer com que o miolo ficasse com o contorno, teria que mudar a ordem desses elementos, ou seja, bordar primeiro, antes do preto, bordar os objetos aqui em amarelo, em tatame, né? Justamente para ele ficar atrás do contorno. Mas como eu não sei se a intenção foi essa, fica aí a dica para a senhora observar qual a real intenção nesse caso aqui. Olhando de um modo geral, o bordado está bem feitinho, está bonito. Eu acompanhei o bordado tanto no computador, dei uma olhada lá no Wilcon, e olhei ele bordando na máquina também, e observei que a senhora caprichou aí na ramificação manual, fazendo com que os desenhos, os objetos não ficassem saltando. O único ponto aqui de ajuste com relação a essa questão do contorno foi realmente essa interligação aqui entre as duas carinhas dos coelhinhos, né, que deu esse salto aqui, como eu já bem observei aqui no início do vídeo. Mas, no geral, o desenho bordou todo ramificado manualmente, então não gerou sobreposição de ponto, não gerou excesso de linha, não ficou linha passando de um lado para o outro, a máquina não precisou ficar cortando o fio a todo momento, então o desenho ficou bem adequado, eu gostei bastante. Né? Teve alguns pontos aqui que a senhora fez esses elementos em verde, que teve alguns saltos de linha, então a gente preferiu ligar o corte de fio da máquina para poder a linha verde não ficar transpassando entre os objetos, mas não tinha muito realmente o que fazer, porque como a senhora trabalhou com corrido simples aqui no contorno preto, um corrido simples não daria para ficar ramificando aqui o verde para deixar com que o preto, fazer com que o preto sobrepusesse, né, a parte do contorno, a parte de ramificação do verde. Então foi adequado, eu entendi que foi interessante a senhora ter deixado realmente esses saltos para executar o corte de fio na máquina ou até mesmo na mão. Mas o bordado ficou legal, tá de parabéns aí, eu gostei bastante. Poucas considerações aí para uma possível alteração, mas de um modo geral, tá de parabéns, o bordado ficou bem bom, gostei demais. Beleza? Então é isso aí, te vejo então no próximo vídeo. Nessa aula eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wilcon Embroidery Studio. E se você ficou interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados, o Wilcon Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!